Boa noite a todos, sejam mais uma vez bem-vindos à nossa sala virtual do IGESE, em parceria com a Rede Amigo Espírita e a Rádio Web Fraternidade, com o nosso professor, nosso irmão, nosso amigo, Otacílio Rangel. Boa noite, Otacílio. Boa noite, Ronaldo. Um prazer estar aqui novamente. Boa noite aos nossos amigos, Marcos, Marconde, Luciana, Daniela, Diná, Aparecida, Carmela, Gisele, Andréia, Lígia. O pessoal vai chegando, é ótimo. Vai chegando aí, com certeza. A Clara, olha a Clara aí. A Clara é daqui de São Carlos. Ai, que Amiga bacana. nossa. Michelânia. Muito bom. Boa noite a todos. Boa noite. Hoje nós vamos, o nosso estudo é Enfocando Deus e as Leis da Natureza, e hoje, Otacílio, evolução humana na Terra. Isso. Nós vamos falar hoje sobre a evolução do homem, a evolução humana na Terra, para ficar bem fixado essas 4 leis que são básicas nos processos da vida e do crescimento espiritual, que é a lei de evolução, a lei da reencarnação, a lei de livre-arbítrio e a lei de causa e efeito. Essas 4 leis são fundamentais para o espírito humano. Então, para começar, Otacílio, vamos à nossa prece inicial. Pode fazer para nós, por favor? Queridos amigos, queridos irmãos, busquemos nesse instante, com o nosso pensamento, com os nossos melhores sentimentos, nos dirigindo a Deus, a Jesus, o nosso Mestre, buscando neles as forças superiores da vida, a fim de que possamos aurir esses recursos que Deus concede pela sua providência a todos nós, a fim de que possamos nos sentir alegres, cheios de bom ânimo, de coragem, de alegria pela vida, pelas oportunidades maravilhosas, muitas delas muito desafiantes, com momentos difíceis para o nosso enfrentamento, mas com essa visão espiritual que aprendemos com o Evangelho e com a doutrina espírita, nós podemos visualizar o significado profundo desses momentos e, com isso, ganharmos forças e recursos para a nossa autossuperação, a caminho da plenitude espiritual que todos nós desejamos, buscando a felicidade plena, que é o nosso grande destino. Te agradecemos, Senhor, a Ti, Pai Celestial, a Ti, Mestre, querido amigo Jesus, por podermos comungar juntos esses conhecimentos que fortalecem a nossa vontade. Que todos os seres humanos que vivemos na Terra, que todos os espíritos que vivemos nessa casa planetária, possamos abrir o nosso entendimento para esses valores, a fim de que possamos, como uma única família, Senhor, crescermos em direção à fraternidade universal. Ampara-nos agora e sempre e nos ajude, Senhor, para que tenhamos o melhor entendimento das lições que aprenderemos da doutrina, do Evangelho, da própria ciência humana nesta noite. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Então vamos lá, Otacílio, aos ensinamentos da nossa noite. A palavra Então toda sua. Vamos aí projetar, os nossos recursos audiovisuais aqui para a gente poder
utilizar melhor da nossa compreensão. Então, o que nós vamos falar hoje é sobre a evolução do homem na Terra, focando essas 4 leis divinas: a lei de evolução, a lei da reencarnação, ou dos processos múltiplos da vida, fase mundo físico, fase mundo espiritual, o qual todos nós viemos experimentando desde muitos milênios, e que possamos também compreender como nasce em nós o livre-arbítrio, como ele se desenvolve, como nós podemos, através desses recursos que Deus nos oferece, podermos ir desenvolvendo em nós a grande responsabilidade de indivíduos, filhos de Deus, criaturas divinas, não só em comunhão com os nossos semelhantes, mas com tudo que nos envolve, a fim de que possamos, crescendo cada vez mais, caminharmos na direção da comunhão plena com Deus, nosso Criador. Então, vamos falar sobre a evolução do homem na Terra, isto é, deixamos para trás agora a evolução no reino, nos reinos primeiros da vida, na fase celular, na fase pluricelular, na fase das diferentes espécies, até chegarmos então à consciência da nossa própria individualidade e começarmos a experiência humana. Então, quando a gente fala isso, parece que a gente vai mudando, assim, magicamente de uma fase para outra. Na verdade, os processos evolutivos são continuados, como disse muito bem a mensagem musical, né, que, inspirada num poema, né, que está no livro Parnaso de Além Túmulo, se não me engano, de Augusto dos Anjos, para que a gente possa compreender, né, que a evolução é sempre um elo seguido do outro. Então, vamos falar sobre a evolução do homem na Terra. Então, para fazer isso, nós vamos utilizar dos conhecimentos que a ciência, que a arqueologia e a antropologia nos oferecem. A arqueologia é a ciência que estuda, não é, a evolução do homem no tempo e no espaço, através dos objetos que o homem vem utilizando ao longo do seu processo evolutivo, de todas as coisas à volta onde ele passou e passa, deixando a sua marca. E a antropologia, não é, fala sobre o desenvolvimento do homem, também nos aspectos grupais, primitivos, depois em aglomerados maiores, até a formação das sociedades mais amplas, com a sua cultura, com o seu desenvolvimento, com todas as suas fases que passa. Então, para a gente fazer isso, a ciência, não é, do ponto de vista biológico, classifica a grande família dos homens como a família hominídea. Então, nós somos hominídeos, não é? E a gente, então, classifica a família dos hominídeos na subfamília hominíneos, tá certo? E caracterizamos o gênero como gênero humano ou homo. A palavra homo vem do latim, hominídeo e hominíneo são todas palavras latinas, que a gente ainda usa para essas classificações biológicas. Então, o gênero humano se divide em uma sequência de espécies que evoluíram e evoluem no tempo. Não é? E começa lá na fase do Homo habilis.
passando por experiências e vivendo um tempo longo. Depois nós vamos mostrar uma linha de tempo para essa evolução. Passando pela espécie do Homo rudolforensis, o Homo ergaster, o Homo erectus, o Homo heidelbergensis e Homo neanderthalensis e, finalmente, Homo sapiens. Nas classificações mais modernas, o Homo neanderthalensis e Homo sapiens são classificados como o Homo sapiens, porque acredita-se que esse termo sapiens significa idade da razão. Não significa idade de sabedoria. Sapiens significa razão, a capacidade de raciocinar, que implica na consciência da própria individualidade. Então, modernamente, a gente chama de Homo sapiens neanderthalensis e Homo sapiens sapiens, para essa última espécie. Tá certo? E há ainda uma subdivisão aqui, não é? Num tempo mais próximo da nossa era, que a gente chama então de homem moderno. Tá certo? Nós vamos mostrando isso devagarinho. Só para mostrar que tem uma sequência já evolutiva. A gente sai da espécie Homo habilis e vai passando por espécies diferentes que vão sendo, não é? Que vivem concomitante em algum período, mas depois uma delas desaparece. Continua a outra como espécie de elos num processo de transição prolongada, levando muito tempo de transição. Então, a gente passa a partir do Homo habilis para o Homo rudolforensis, ergaster, erectus, heidelbergensis, sapiens neanderthalensis e sapiens sapiens. E, finalmente, o homem moderno. Para a gente ter uma ideia de linha de tempo, esse gráfico que a gente está mostrando mostra isso de maneira muito interessante. Esse eixo aqui horizontal está numerado, escalado em milhões de anos passados. Então, 0 seria o nosso tempo moderno. 0,5 significa 500 mil anos atrás, ou 0,5 milhão de anos. 1 milhão de anos, 1,5 milhões de anos, 2 milhões de anos, 2,5 milhões de anos. Então, o Homo habilis aparece mais ou menos pela data de 2.400.000 anos atrás. E tem um tempo de vida, de duração, até cerca de 1.600.000 anos atrás, 1.500.000 anos atrás. Então, veja que essa espécie durou da ordem de 1 milhão de anos. Mas, depois de mais ou menos uns 400.000 anos, surge uma nova espécie chamada rudolfensis, ou rudolforensis. Na verdade, é rudolfensis, não é? Como está escrito aqui mesmo. Então, ela surge e convive como Homo habilis como uma espécie alternativa da família hominídeo. Tá certo? E dura mais ou menos quase um pouco mais de 500.000 anos. Mas, simultaneamente, em torno de 2 milhões de anos atrás, surge também uma nova espécie que convive com essas outras duas, que é o Homo ergaster. E esse vai até cerca de 1,5 milhão de anos atrás, durando mais ou menos 400 a 500 mil anos.
Aí, simultaneamente, ainda dentro dessa faixa da existência do Homo habilis, rudolfensis e ergaster, surge o Homo erectus. E o Homo erectus parece que deu mais certo do ponto de vista de adaptação à vida humana, porque ele durou um tempo muito mais longo do que os outros, surgindo cerca de 1.800.000, 1.900.000 anos atrás e vindo até cerca de 700, 650 mil anos atrás. Então, ele dura quase um pouco mais de 1 milhão de anos, certo? É muito interessante a presença do Homo erectus na história do ser humano na Terra. Mas, antes de ser extinto, aparece uma outra espécie chamada Heidelbergensis, não é, que convive com o Homo erectus durante um período de cerca de 100 a 200 mil anos, e ele continua até cerca de 300 mil anos atrás. Mas, aproximadamente em 400 mil anos atrás, o Neanderthalensis aparece também, convive com Heidelbergensis, e dura até cerca de 35 a 40 mil anos atrás. Então, ele dura até perto de nós, porque 35, 40 mil anos atrás, nessa escala de milhões de anos, é um tempo próximo. Mas, há 190 mil anos atrás, surge também o Homo sapiens sapiens, ou Homo sapiens nessa primeira classificação, que também convive com o Homo neanderthalensis durante quase um pouco mais de 100 mil anos. Muito interessante. Do ponto de vista da análise genética, extraído das mitocôndrias calcificadas, petrificadas nos fósseis dessas espécies, a gente sabe hoje que o homem atual, nós, temos da ordem de 4% da genética do Neanderthalensis e a maior parte da genética do Homo sapiens sapiens. Então, todas essas espécies, de alguma maneira, podem ter tido cruzamentos. Tá certo? A gente não pode esquecer que, se eles conviveram em lugares que são próximos, eles poderiam ter tido experiências comuns. Então, a nossa história é uma história que envolve toda essa experienciação de adaptação dessa espécie chamada, dessa família chamada humana, na vida terrena, que foi se adaptando às diferentes condições nas diferentes épocas, até garantir a nossa própria existência nos dias de hoje. Então, é muito bom a gente lembrar disso, de ver, de conhecer essa nossa história, a fim de que nós possamos, quando estiver desanimado, a gente pensar assim: meu Deus, mas eu já venci tantas coisas muito mais complexas, difíceis, de dureza de vida, de sobrevivência, quando era Homo habilis, quando era Homo ergaster, quando era Homo erectus, quando era Homo neanderthalensis, por que eu não vou aguentar mais essa e seguir em frente? Então, é importante a gente conhecer essa história nossa, para que a gente veja que a gente está melhorando, caminhando para um destino maravilhoso, que é a de espírito angelical. Então, vejam, é muito importante a gente ter essa visão de amplitude da nossa própria realidade experiencial ao longo da nossa formação
e aquisição de valores através de processos ainda muito animalizantes nessa faixa inteira de cerca de 2.400.000 anos atrás, para estarmos agora numa fase que a gente chama de civilizada. Civilizada não significa ainda humanizada no sentido fraterno, né? Porque esse é o próximo passo que a gente precisa dar. Para a gente ter uma visão assim grotesca, né, das nossas figuras, através das estruturas esqueléticas encontradas e com as técnicas que a gente tem, porque a gente conhece a fisiologia e a forma de como os músculos revestem os esqueletos, a gente pôde fazer uma espécie de visualização corporal, porque a gente não tem nenhum desses corpos conservados. A parte mole do corpo nosso foi destruída, ficou a parte esquelética que petrificou-se. E a gente recobre essa parte esquelética, não é, com o conhecimento atual que a gente tem da própria estrutura, anatomia e fisiologia humana. Então, vejam, aqui atrás, nós estamos, né, vendo a figura de uma espécie que ainda não é hominídea, é Australopithecus. Os Australopithecus são espécies muito próximas ainda dos símios, mas já diferenciado dos símios. Depois a gente vai mostrar uma linha de tempo dessas diferentes famílias para que a gente possa compreender qual foi o tronco comum lá atrás. Mas o Australopithecus e esse forensis, e tem vários Australopithecus descobertos em diferentes lugares, com formação biológica diferenciada umas das outras, com pequenas diferenças, tamanho de cérebro, tamanho de braço, tamanho de mão, né? Tipos de dentição, forma da face, assim por diante, que viveu há 4 milhões de anos atrás e durou até 1,2 milhões de anos, portanto, convivendo com as espécies hominídeas. Mas essas espécies de tipo Australopithecus, todos eles se extinguiram completamente. Então, o Homo habilis começa aqui de 2,5 milhões de anos, vai até 1,2 milhões de anos. O Homo erectus começa 1,8 milhões de anos e vai até quase 300 mil anos atrás. Então, um pouco menos de 300 mil anos atrás. E aí o Homo sapiens, que engloba o Neanderthalensis e o Sapiens sapiens, vem de 400, na verdade, 400 mil anos até 10 mil anos atrás. Para depois, então, a gente, a partir de 10 mil anos atrás, chamar de homem moderno. E há uma pequena transição do Homo sapiens sapiens e do que viveu 15, 20 mil anos atrás, houve uma pequena transição dele para o homem atual. E a gente vai compreender isso com esclarecimento dado pela doutrina espírita. Por que razão? Porque aqui há 10 mil anos atrás, a gente teve uma migração de milhões de espíritos que vieram de um outro sistema planetário, chamado, que gira em torno de uma estrela chamada Capela, descrito por Emmanuel no livro A Caminho da Luz, também falado e chamado nas obras básicas da doutrina espírita de raças adâmicas, que vieram de Capela e nasceram entre nós, esses espíritos, aproveitando a corporificação humana que já existia aqui, mas provocando transições genéticas, formando uma espécie nova e aprimorando as outras que aqui estavam, formando a raça branca, não é?
porque a raça negra e a raça amarela já existia na Terra, são originárias da Terra. Mas a raça branca é uma mutação genética induzida pela presença dos espíritos que foram trazidos de Capela, do planeta que gira em torno de Capela, para a Terra em degredo ou em migração expiatória. Depois nós vamos falar um pouco mais em detalhe dessas coisas. Mas é muito interessante a gente ver, não é? Hoje a gente é muito bonitinho, né? Por mais feio que a gente encontre na pessoa, a gente é muito mais bonito que esses homens aí que a gente está mostrando, tá certo? Homens e mulheres. Aqui o ser humano, né, devia mostrar sempre um casal. Eu não sei por que faz isso, mas aqui a gente está falando do homo, independente da sexualidade. Aqui a gente tem uma nova proposta para a linha do tempo que surgiu com o descobrimento de uma espécie chamado Horrorim tugenensis, né, que foi encontrado em torno do ano 2000, chamado Homem do Milênio por isso, que é um possível antecessor das espécies australopithecus, que evoluíram para formar os hominídeos, e dos chimpanzés, ou dos símios, que deu origem aos chimpanzés e os gorilas. Então, vejam, isso começa aqui há cerca de 6 milhões de anos atrás. Há 6 milhões de anos atrás, não é? A gente tinha um tronco comum. Eles acreditam, os estudiosos acreditam que essa espécie, Horrorim tugenensis, não é? Eram já uma espécie que provavelmente era um tronco comum entre os humanoides, vamos dizer assim, e os símios. E cada um deles, então, se especializaram para garantir ao princípio espiritual o progresso continuado no planeta Terra. Veja, isso é uma coisa muito importante da gente entender aqui. Os primeiros gorilas não eram assim. Os primeiros chimpanzés também não eram como é hoje. Essas espécies também evoluíram para formar as espécies atuais, mais aprimoradas, dando aqui uma continuidade para os princípios inteligentes que vieram desenvolvendo atrás e experienciar as experiências próximas à fase humana, para servir de transição para a fase humana. Porque os australopitecos desapareceram e os hominídeos mais antigos também desapareceram. Então, o princípio inteligente que experiencia a experiência até o chimpanzé atual, o próximo passo dele no processo evolutivo não será na Terra, porque a Terra perdeu esses elos de continuidade até o homem moderno. Então, esses princípios inteligentes são transferidos para mundos outros, em estágio de evolução mais atrasado do que a Terra, para dar continuidade à experienciação do princípio inteligente, para que ele possa encontrar australopithecus, depois os hominídeos mais rudimentares, até chegar à fase do homem atual, num outro planeta, depois de um tempo longo, porque há uma distância grande evolutiva entre os chimpanzés e os seres humanos. Tá certo? Eles vieram em paralelo, mas o progresso neles é muito mais lento do que o progresso no homem, porque o princípio inteligente nessas espécies ainda não tem, de forma continuada, a consciência da própria individualidade. Esses animais, os chimpanzés, os gorilas, os orangotangos, e todas as espécies, não é, símias que vivem hoje no nosso planeta, não é, que são a evolução de espécies
de espécies mais antigas, deram condição ao princípio espiritual chegar a uma fase que eles já têm pulsos, de forma pulsada, a consciência da própria individualidade. O chimpanzé tem alguma consciência de que ele é ele e os outros são os outros, mas não tem isso de forma contínua, como é no homem, no homem, com certeza, no Homo sapiens neandertalenses e também no Homo sapiens sapiens, que garantidamente tem a consciência da própria individualidade. A gente vai ter que escolher, não é? Aqui nessas espécies humanas, em que momento surgiu a consciência contínua da própria individualidade. A gente não sabe se surgiu no Homo habilis, a gente não sabe se surgiu no Homo erectus, mas a gente tem certeza que tanto o homem neandertalense como o Homo sapiens já tinha, porque eles conviveram até pouco tempo, não é? Com essa história do ser humano na Terra. Então, é muito bom a gente ter essa linha de visão temporal, porque a gente pode fazer uma ideia mais cuidadosa e mais precisa dos processos evolutivos. Muito bem, deixa eu mostrar aqui agora uma evolução cultural, não é? Num quadro que nos ajuda a fazer uma ideia, não é? A gente classifica também, não é? Com a arqueologia, a fase do Paleolítico. Paleolítico significa idade da pedra, principalmente da pedra lascada, da pedra que era aproveitada da natureza. De 4 milhões de anos atrás até 10 mil anos antes de Cristo, a gente classifica esse período histórico como a fase pré-histórica das espécies da humanidade, principalmente da humanidade, porque o homem é que faz história. Pelo menos a gente pensa assim, porque a história é feita através dos processos inteligentes. Então, até 10 mil anos atrás, a gente vivia na idade da pedra lascada. Isto é, a gente desenvolveu, e também os símios, desenvolveu instrumentos de facilitação da sobrevivência da vida, aproveitando as coisas da natureza. Um pedaço de pau para aumentar o tamanho do braço, para pegar uma fruta. Uma pedra quebrada de maneira tal que uma parte dela era afiada que podia cortar. Então, a gente usou as primeiras facas de pedras lascadas. A gente usou os primeiros machados de pedras lascadas. Então, a inteligência foi se desenvolvendo e utilizando recursos de crescimento para a sobrevivência, até a gente chegar, né, a cerca de 10 mil antes de Cristo, ainda como o ser humano agora, né, o Homo sapiens sapiens, ainda na fase da pedra lascada, na fase paleolítica. E aí, então, ele passa da fase paleolítica para a fase neolítica, onde ele começa a trabalhar a pedra para ficar do jeito que ele quer, e não do jeito que ele encontrou na natureza ou que ele quebrou na natureza. Ele agora aproveita e faz polimento, faz trabalho artesanal em cima dessas pedras para que elas atendam os objetivos instrumentais que o homem precisava. Então, veja que há uma inteligência elaborada por trás, com recursos de conhecimento acumulado, porque nessa fase em que o homem aparece lá atrás, ele vai desenvolvendo, não é? Toda a parte instintiva que vai ficando cada vez mais especializada, mas no momento que ele adquire a consciência da própria individualidade, 400 mil anos atrás, ele começa agora a construir um banco de memória diferente
da memória instintiva, automática, para ser uma memória que ele lembra, que ele tem consciência de que foi ele que fez. O animal repete a experiência acumulada, mas o ser humano, ele decide se quer usar a experiência anterior ou se quer partir para uma experiência nova. Isso porque ele adquire a consciência da própria individualidade e tem acesso consciencial à experiência de ontem. Então, é muito importante isso. Então, o Homo sapiens neandertalensis já conseguia fazer isso, e o Homo sapiens sapiens também. De modo que eles dois vieram até cerca de 35 mil anos atrás juntos, e a partir de 35 mil anos atrás, a espécie Homo sapiens neandertalensis desaparece, é extinta. Então, a extinção de espécies na vida terrena é natural, mas também pode ser provocada pelas absurdidades que o homem provoca. Não é? Então, é importante a gente entender que é um fenômeno da natureza, mas que pode ser acelerada pelo mau comportamento de algumas espécies que podem ser muito destrutivas. E nisso inclui o homem. Então, vejam, a partir disso, não é? Ele vai se desenvolvendo e vivendo agora em grupos maiores, formando aglomerados de pessoas, criando núcleos coletivos, formando as primeiras cidades, e há 4 mil anos atrás ele começa processos de escrita, desenvolvendo, não é, a capacidade de se comunicar melhor e guardando em memórias artificiais aquilo que eles aprendiam, que é guardar de forma simbólica. Então, isso já é uma evolução da mente humana bastante adiantada, porque cria símbolos representativos de ideias. E começam, então, os processos dos desenhos significativos e das escritas. Tá certo? Até vir ao ano 1, que é o ano da vinda de Jesus no nosso planeta, e a evolução de lá para cá, muito bem documentada pela história, até a nossa atualidade. Então, vocês vejam que tem um caminho cultural, de desenvolvimento cultural aqui também, que é classificado dessa maneira pelos estudiosos da arqueologia e da antropologia. Então, pré-história, história é o período em que ocorreu o desenvolvimento biológico do homem, o aumento da sua capacidade craniana, o desenvolvimento da escrita e da linguagem, as conquistas tecnológicas, o domínio do fogo, da agricultura, da fundição dos metais e da escrita. E, finalmente, a organização e hierarquização social. Então, no Paleolítico, Idade da Pedra Lascada, a vida do ser humano era nômade e a economia era coletora. Coletava-se da natureza os alimentos que precisava. E depois foi desenvolvida a caça, a pesca, e a coleta continuou junto. Então, o homem desenvolve esses recursos. Então, na Idade da Pedra Lascada, ele vai desenvolvendo instrumentalidades para facilitar a vida. Os símios também fazem isso. Utilização, então, de ferramentas feitas de ossos, de pedras e madeiras. As espécies que se desenvolveram na região da Ásia, não é? Eles utilizaram muito o bambu como recurso de fabricação de ferramentas. E como o bambu é um material que se decompõe facilmente na natureza, é muito raro encontrar esses instrumentos, diferente das pedras que se conservam. Tá certo? Então, ele evoluiu até ter uma vida comunitária em pequenos grupos familiares, na região, na época paleolítica. E aí é classificado um paleolítico inferior,
de 4 milhões até 300 mil anos atrás. Veja, 300 mil anos é basicamente o aparecimento do Homo sapiens neanderthalensis, tá certo? Então, ele é um marco para isso. Então, havia ausência de domínio do fogo, os hominídeos eram caçadores-coletores. No Paleolítico Superior, de 300 a 400 mil anos até 10 mil anos antes de Cristo, técnica de domínio do fogo, pinturas e registros rupestres, que são aqueles desenhos rupestres encontrados nas cavernas, onde nessas cavernas também foram encontradas fósseis humanos. Tá certo? E depois, então, passa para a fase neolítica, que é de 10 mil anos antes de Cristo até os nossos dias. Portanto, 12 mil anos atrás de nós. O homem faz o aprendizado de domesticar animais selvagens, faz o polimento das pedras e desenvolve a agricultura, começa a aprender a plantar o próprio alimento. E a economia produtora, então, vem da fase agrícola e da fase de criação de animais, de pastoreio. Tá certo? Então, aqui tem uma observação nesse quadro que é muito interessante. O sedentarismo, quer dizer, a gente deixou de ser nômade, então passou a viver mais parado. Esse sedentarismo, mais o aumento de produção de alimentos com o plantio, aumentou o crescimento populacional e também o tempo de vida média do ser humano. O ser humano que vivia 20, 30, 40 anos de vida só, numa encarnação, tá certo? Morria, novo ainda, 30, 40 anos, morria, era muito comum morrer até mais cedo, voltava para o mundo espiritual, ficava um pequeno estágio lá e reencarnava novamente, para continuar o processo do progresso. Não é? Então, devagarinho, com esse tipo de ação, ele vai aumentando o tempo de vida. E com o desenvolvimento científico e tecnológico e da saúde, hoje a gente pode gozar praticamente o dobro do tempo que a gente tinha há uns 300, 400 anos atrás. Muito interessante isso. Ocorreu também a especialização do trabalho, a criação das hierarquias sociais e a organização de Estado. Uma coisa que é interessante também, que a fundição de metais começou a partir de 5 mil anos antes de Cristo, portanto, há 7 mil anos atrás, a gente já tem civilizações escavadas, encontradas, que faziam a fundição de alguns metais. Primeiro, os metais mais moles, depois os metais mais duros, como o ferro. Mas o metal mais mole era o cobre, não é? O ouro, alguns metais que eram mais fáceis porque precisava de uma temperatura baixa para poder fundir. Então, isso também é interessante da gente ver na evolução do homem. Para a gente ver como é que é a evolução do nosso rosto, como é que a gente foi evoluindo, a gente tem esse quadro aqui. Não sei se vocês estão vendo bem, mas nos Australopithecus e anteriores, tá certo? A cara é a cara dos símios, basicamente, não é? Dos Australopithecus. Mas aqui já tem, nesse quarto quadro, quarta figura de rosto aqui, já tem o Homo habilis, que já tem uma feição muito mais parecida com o homem do que com os símios. E aqui a evolução deles, né, todas essas espécies que a gente encontrou, até a gente chegar, né, no homem moderno, no Homo sapiens, que já tem a figura. Claro que eles mostraram uma figura aqui ainda de um rosto de 10 mil anos atrás, né? Para a gente lembrar a música do nosso querido compositor brasileiro. Eu nasci há 10 mil anos atrás. Muito interessante a gente ver que nossas feições foram mudando, porque também
tamanho do nosso cérebro, da nossa cabeça, foi mudando. Não é? E o rosto foi se modificando porque a dentição, a forma de expressão foi modificando a face humana. Aqui a gente tem um quadro que mostra a filogenia, quer dizer, as relações entre os diferentes hominídeos, desde as espécies anteriores aos hominídeos. Mas é só para a gente ter uma ideia de como o nosso cérebro foi evoluindo. Esse aqui é o cérebro do Homo sapiens. Do neandertalense, veja que ainda é muito rudimentar, apesar de já ser um cérebro avançado, mas ainda é muito rudimentar comparado com o cérebro do homem moderno. Então, esse quadro, essas figuras vocês podem encontrar em qualquer lugar aí da internet, tá bom? Aqui é uma comparação esquelética do esqueleto do homem com o esqueleto de um símio, tá certo? Então, vocês vejam que há modificações na estrutura óssea do pé, das mãos, do comprimento dos membros superiores, do comprimento dos membros inferiores, das articulações nessa parte central do nosso corpo, que facilitou da gente aprender a andar em duas pernas, em dois pés, se construir o bipedalismo, como a gente chama. A estrutura do pé de um chimpanzé é muito diferente do pé de um homem que caminha. Então, é uma evolução lenta, gradual, continuada, que a gente vai vendo o homem ter. Como é que ele fez isso? Através da experienciação, não é? Da experienciação entre a vida biológica e a vida espiritual, num processo lento. Então, a gente tem que entender que a evolução nossa como ser espiritual, desde a primeira manifestação do espírito, que nós estamos aqui por nossa própria conta, atribuindo com certeza, porque a gente não tem certeza anterior, não tem declaração dos espíritos para isso. Eu prometo a vocês que vou continuar estudando isso no mundo espiritual. Quando eu tiver a resposta mais positiva para isso e puder passar para vocês, farei com muito gosto. Mas a gente pode tomar o Homo sapiens neanderthalense como, com certeza, já tendo a consciência da própria individualidade. Então, isso é muito interessante, porque 400 mil anos atrás, a gente já estava agindo como espírito humano. E a gente gastou cerca de quase 400 mil anos para chegar, não é, à civilização. E a civilização foi acentuada e crescida rapidamente a partir de 10, 12 mil anos atrás, quando a gente teve a migração dos espíritos vindo de Capela para a Terra. Então, eles nasceram entre nós, se adaptaram à nossa vida, e como eles eram mais desenvolvidos intelectualmente e também moralmente, em relação a nós que estávamos evoluindo aqui, eles nos impulsionaram no processo civilizatório. Então, as civilizações antigas, como os egípcios, né, os mesopotâmicos, né, na região da Índia, do Cáucaso, que foram aonde migraram esses espíritos que foram nascendo entre nós, eles nos auxiliaram nesse processo de evolução, empurrando a evolução do nosso planeta Terra, tirando a gente do mundo primitivo. Na verdade, a gente já tinha saído do mundo primitivo e virado mundo de expiações e provas, porque isso deve ter acontecido entre nós entre 20 e 15 mil anos atrás. Quando os capelinos vieram para cá, a gente já era mundo de expiações e provas, isto é, o espírito humano já tinha aprendido, no convívio entre grupos pequenos, a responsabilidade coletiva.
Então, com o aprendizado da responsabilidade coletiva, a lei de causa e efeito começa, e a expiação começa a agir a todo vapor como recurso de evolução mais rápida para nós, porque esse é o papel dessas leis. Não é de nos punir quando a gente erra, mas de nos mostrar o caminho de volta. Por isso mesmo, a lei de causa e efeito e a decisão de livre-arbítrio já enriquecido com a quantidade muito grande de experiência que a gente acumulou, nos ajudou a dar esse passo para a transição do mundo de primitivo para o mundo de expiações e provas, e já no mundo de expiações e provas, poder receber aqui na Terra os espíritos que vieram do mundo de expiações e provas mais adiantado do que nós, muito mais adiantado do que nós, em exílio para o nosso planeta. E nascendo entre nós, nos empurrou nesse processo de desenvolvimento mais rápido, de tal maneira que nós agora nos encontramos justamente na mesma fase em que esse mundo de capela esteve há 12 mil anos atrás. E daqui da Terra sairá muitos espíritos em exílio para outro mundo de expiações e provas, repetindo o processo, em algum lugar da nossa galáxia, da Via Láctea, que é mais próximo, talvez de alguma estrela próxima de nós, que tem também o processo da vida semelhante à Terra. Porque os mundos na criação divina são solidários espiritualmente e oferecendo as experiências da vida material para que os espíritos evoluam em direção à plenitude espiritual. Muito bem, falei demais hoje, mas era necessário. Vamos à nossa conversa do cotidiano. Quantos ensinamentos, Otacílio, né? A gente, né? Pelo menos eu aqui, eu me sinto novamente na sala de aula aqui, mas com uma clareza muito maior agora, né? Porque quando a gente está lá, a gente não tem um pouco dessa clareza, né? Da doutrina espírita, mas eu nunca pensei o Ronaldo pensei há 1000 anos atrás, 2000, mas não há 2,5 milhões de anos atrás, é muito tempo. Nós que desenvolvemos na Terra, viemos por aí. Aqueles que são capelinos têm uma história um pouco diferente, mas é semelhante. Então vamos lá, os comentários dos nossos amigos aqui, começando com Daniel, que ele fez uma pergunta em 2 partes. Professor Otacílio, de acordo com André Luiz, que a primeira encarnação do espírito como ser humano vem do macaco, está no chimpanzé, o cromossoma mais próximo no cérebro, de 24 para 25 em nós, em que esta modificação cerebral e corporal é feita no plano espiritual, modificando o perispírito ao corpo físico? Deu para entender, Otacílio? Olha, eu vou tentar, está meio confuso, mas eu acho que consigo responder para ele. Na verdade, o André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, não precisa, ele fala da fase inaugural da razão, mais ou menos ao redor de cerca de 200 mil anos atrás, talvez 400 mil anos atrás. Ele não precisa essa data. Portanto, essa data eu estou pondo por minha conta, por uma razão única. É que o Homo neanderthalensis pôde viver junto com o Homo sapiens até 35 mil anos atrás, e com certeza, há 35 mil anos atrás, tinha consciência da própria individualidade. Portanto, a gente pode tomar com certeza absoluta que o Homo sapiens neanderthalensis é o Homo racional, é o homem, é o espírito humano. Se foi anterior, a gente não tem essa informação. Então, é possível que no mundo espiritual os espíritos já saibam disso, mas não quis ainda contar para a gente, porque a gente ainda é muito orgulhoso para entender essas coisas. Então, eu vou continuar estudando isso do lado de lá, viu, Daniel? E nós podemos estudar isso junto. Não há nenhum problema da gente não aprender junto essas coisas. Mas essa visão de que a gente já tem 400 mil anos
como consciência da própria individualidade, como espírito humano na Terra, já é suficiente para a gente entender todo esse mecanismo evolutivo. Também vou estar lá, viu, Taciro? Me inclua nessa. Aí tem uma pergunta aqui da Diná. É mais uma. Vamos lá. Afirmativa. Ela fez uma pergunta e depois ela fez uma afirmativa ali. Professor Otacílio, se todos fossem da mesma raça e cor, tudo não seria mais fácil? Acho que quando você fez aquele comentário, né? Que a raça amarela e a raça negra é descendente da Terra. Eu diria, Diná, que se Deus permitiu um caminho assim, é porque esse é o mais adequado, porque a gente aprende muito a respeitar o semelhante com as diferenças. As diferenças é que fazem a gente compreender claramente que cada um é um, não são as semelhanças. Veja bem, preste atenção nisso, isso é uma coisa importante para a gente. Mesmo entre os animais, há dissensões e desentendimentos, porque alguns desses animais, algumas espécies, já têm claramente consciência da sua individualidade, pelo menos em momentos da vida, não diria continuadamente, porque uma das coisas que o André Luiz diz claramente no livro Evolução em Dois Mundos é que nos animais já existe algum tipo de pensamento, mas ele não é contínuo, ele é pulsado. Só é pensamento contínuo no ser espiritual, no ser humano. E depois a Dinalta, Cira, colocou assim: a impressão que tenho que o homem não evoluiu em relação à natureza, não aprendeu a cuidar da terra, envenena com agrotóxicos, maltrata os animais, envenena a água com poluentes. Diná, se a gente prestar atenção no reino animal, o reino animal, a rigor, não cuida da natureza, ele cuida da sobrevivência. Mas os animais, por exemplo, que vivem em grupos, em manadas, eles comem todo o pasto. Quando o pasto acaba, eles migram para procurar outro pasto. Eles não cuidam, eles só usufruem, porque eles estão cuidando da coisa que é mais básica, que é a sobrevivência. Ora, o ser humano, enquanto ele não compreende que ele é um ser espiritual, ele também continua fazendo isso. Mas ele já aprende a pensar o seguinte: mas eu não posso ser egoísta e estragar o mundo para os meus netos. Ele não fala assim, vou estragar o mundo para mim quando voltar na próxima encarnação. Ele fala, eu não quero estragar o mundo para os meus netos, então vou cuidar do meu mundo. Então, isso já é um pensamento coletivo futuro. Mas quando a gente compreende que a gente é um espírito imortal, a gente sabe que a gente vai voltar para a Terra. Então, é melhor que a gente cuide da nossa casa mesmo, por conveniência própria. Então, isso muda de figura, por isso a espiritualização é importante. É um passo significativo no cuidado e no amor às coisas de Deus. Portanto, um amor à natureza também. E tem uma pergunta aqui, ela colocou, Shai Shai. E os espíritos de Atlântida, Lemúria, como seria a evolução deles? São espíritos migrados para a Terra, passaram pouco tempo aqui e voltaram, por processos. Quando o Emmanuel diz que os exilados de Capela vieram para cá, nenhum outro espírito diz que não veio exilados de outros lugares um pouco antes. Pode ter vindo. E eles passaram pouco tempo, porque era um grupo pequeno de espíritos e voltaram. Então, a Terra, não é? Experienciou vários tipos de experiências migratórias que a gente vai conhecendo aos poucos, à medida que a gente vai aprendendo a pensar como ser espiritual.
O Otacílio, o Homem de Pedra, colocou boa noite, agradecimento de um paleolítico. Ele gostou do termo, né? Muito bom, obrigado. Um abraço para você, homem de pedra. E aqui uma colocação aqui de casa, da minha esposa, Ana Paula. Muito bom saber que a mistura de evolução de espíritos encarnados na Terra, inclusive até hoje, é cientificamente comprovada há milhões de anos. Ela Porque colocou. hoje a gente tem análise genética e as moléculas estruturadas do gene, principalmente nas mitocôndrias, que são moléculas genéticas pequenas, se conservam. Elas não foram destrutidas, elas foram mantidas no processo de petrificação. Então, a gente pode analisá-las no laboratório de bioquímica. E ela continua aqui, Otacílio. Como Deus é misericordioso com a gente desde sempre. Gratidão, professor, por esse conhecimento. Isso é uma verdade indiscutível, Ana. E a Daniela coloca, show de aula, gratidão pelos ensinamentos de hoje. Um abraço, Daniela. Eu gosto de ver você sempre aí. Otacílio, nós estamos chegando ao final da nossa aula, né? São 10 horas aqui, o pessoal acho que está, né, com muita informação para processar, porque saber que nós, que nem colocou o nosso querido aqui, Homem de Pedra, né? Nós vivemos lá, né? Somos resultado dessa evolução e seremos, como você colocou também, né, resultado do que nós fazemos hoje, né? O amanhã. Isso. E é importante a gente entender que a lei de evolução, para ela funcionar eficientemente, ela tem leis coadjuvantes, que é o processo da repetição, viva a lei de reencarnação. O processo de experienciação por decisão, que é a capacidade de escolha, o livre-arbítrio. E as consequências das escolhas, que vem como lei de causa e efeito, corrigindo caminhos. Então, essas 4 leis funcionam harmonicamente. Olha como Deus é a inteligência suprema. Né? Fabrica o processo eficiente para que o princípio inteligente, saindo da forma mais rudimentar possível, possa comungar com ele na plenitude espiritual. É lindo isso. Isso é maravilhoso, é encantador. Nos faz a gente fazer referências humildes e cheio de gratidão ao nosso Criador, ao nosso Pai Celestial. É como a patroa colocou aqui, né? Deus é misericordioso mesmo conosco. E aqui a Diná colocou, que bênção, professor Otacílio, como você me orienta, gratidão. É a doutrina espírita e o conhecimento da ciência que nos orienta. Desculpe aí o barulho. Imagina, professor. Então, Otacílio, estamos chegando ao final de mais uma aula, muito proveitosa, grandes ensinamentos, né, para a gente refletir a semana, para que a gente possa evoluir e continuar nessa jornada, né, neste planeta, porque eu quero continuar aqui, viu, Otacílio? Não sei se vai ser permitido, né? Olha, Ronaldo, quando eu estou passando um momento difícil, né, que eu fico, ai meu Deus, será que eu vou dar conta de vencer isso? Eu me lembro, ixi, eu já corri de leão, né? E consegui como espírito imortal estar aqui hoje, então não vou ficar preocupado com essa bobagem de momento. Ela vai passar Vai e eu vou passar. continuar. Né, tem uma passagem que Chico perguntou, né, queria fazer uma pergunta para fez para o Emmanuel levar para a mãe de Jesus, né, Maria. Aí ela respondeu em mensagem, falou assim: tudo passa, isso também vai passar. Isso também vai passar. Ah, então tá bom, Tassiro. Te agradeço mais uma vez, agradeço a Eu que espiritualidade agradeço. bondosa, a todos os amigos aí que nos mandaram as perguntas, as colocações, os abraços fraternos, gratidão, né, por mais uma noite e que a gente possa aí, ao longo dessa semana, refletir para sexta-feira que vem estarmos aqui mais uma vez, né, com essa
esse estudo maravilhoso de Deus e as leis da natureza, que realmente está trazendo muitas reflexões para todos nós. Então, eu gostaria Muito bem. que Isso é você que é pudesse bom. fazer a prece para nós de encerramento. Eu vou pedir hoje para você fazer. Ah, com certeza, vamos lá. Elevemos nosso pensamento a Deus, nosso Pai Celestial, a Jesus, nosso Mestre, nosso irmão, a toda espiritualidade bondosa, amorosa, que nos rodeia, que nos ampara, que nos intui. Agradecendo por esses momentos de reflexão, de estudo, onde adquirimos conhecimento para a nossa vida material e também para a nossa vida espiritual. Que possamos continuar a nossa jornada evolutiva, cada dia nos melhorando como espírito que somos. Agradecemos, Pai, por tudo que nos tem dado, pela misericórdia conosco, pois ainda somos frágeis e ignorantes. Ainda alguns de nossos irmãos, até mesmo nós, maltratamos nosso querido planeta Terra. Mas que possamos, com os exemplos deixados pelo nosso Mestre Jesus e por tantos outros espíritos, irmãos nossos que aqui viveram, aprender e assim podemos continuar neste planeta. Nos ampare, mais querido, ampare toda a humanidade, a todos os nossos irmãos que aqui vivem, encarnados e desencarnados. Que possamos continuar evoluindo hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigado a Boa todos, que noite a Deus, todos todos. vocês tenham um fim de semana calmo, tranquilo, sereno e com muita alegria no coração. Um E que beijo no possamos estar coração de aqui todos vocês. novamente na próxima sexta, né, Otaceiro? Vamos falar do que na Estaremos. sexta-feira que vem? Pois é. Nós vamos falar um pouquinho agora das transições, os períodos de transição, para a gente poder entender o momento que a gente está vivendo. E depois, então, a gente vai fazer uma passagem pelas leis do progresso, como das leis morais, como está no livro dos Espíritos. Ah, então muito bom. Então até a próxima sexta-feira, às 21 horas, com mais um aprendizado. Boa noite a todos e bom fim de semana.